Você falou sobre segundo turno, vamos falar sobre eleições 2022 e sobre a figura do ex-presidente Lula, né? Lula que está essa semana ali no Nordeste, dando declarações ótimas, né? A gente viu essa fala importantíssima sobre vacina hoje, sobre o uso da máscara, um contraponto muito interessante a Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, que questionou o uso da máscara durante essa semana também, né? Então, assim, é uma figura importantíssima. A pesquisa ontem, XP e PESP, já trouxe ele mais uma vez à frente na corrida eleitoral, ganharia de qualquer outro candidato, inclusive em segundo turno. Então, assim, uma figura importantíssima. A gente lamenta muito que não é uma figura que esteja ocupando, inclusive, a presidência do país num momento como esse, porque estaríamos numa melhor situação. O governo Bolsonaro nos levou a essa situação de morte, de pandemia, de governo genocida realmente durante essa pandemia da Covid-19. Como que você tem visto esse cenário que desponta ali para 2022? Olha, Thalita, antes da gente falar especificamente do Lula, nessa onda de fechar os nós, né, as pontas, eu fico pensando que aquela votação do voto impresso na semana passada demonstrou uma certa força do governo na Câmara e isso parece que acendeu o sinal de alerta para quem tinha uma expectativa com o impeachment, né? Então, não foi apenas o ex-presidente Lula que se mexeu essa semana. Se a gente olha, o Rodrigo Pacheco saiu dessa reunião com os poderes com um discurso de candidato, né? Se não a presidente, quem sabe a vice, né? E o Rodrigo Pacheco hoje no DEM tem sido flertado, enfim, pelo PSD, que eu acabei de falar, do Gilberto Kassab, do Omar Aziz, né? Então poderia ser uma figura aí que concorreria nessa chamada suposta terceira via, ou um nome para o PSD colocar no mercado, entre aspas, né, como um possível vice, né? O governador de São Paulo, João Dória, essa semana também se puxou, né, como a gente diz em Porto Alegre, liberou verbas, sinalizou que vai revogar medidas sanitárias, e aí, né, de novo, não é porque a vacinação está avançada, mas por motivos políticos. E hoje, pela manhã, nomeou o deputado Rodrigo Maia, que está sem partido, foi expulso do DEM, como seu secretário, né? Rodrigo Maia passou metade da vida no Rio de Janeiro, outra metade em Brasília, quer dizer, o que ele se soma exatamente ao governo de São Paulo? Nada. Mas a campanha de João Dória, com certeza, né? E mais importante do que isso, essa semana o Dória ganhou o apoio do Fernando Henrique Cardoso nas prévias do partido, e isso é muito importante, porque o Fernando Henrique era dos chamados cabeças brancas do PSDB, né? O núcleo fundador, que foi justamente afastado do poder pela turma do Dória, né? Então isso significaria não só uma repactuação interna do PSDB, mas também uma sinalização de que o Dória será o candidato, e isso enterra os planos do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, provavelmente, né, de concorrer. Então vejam que há uma movimentação já desses pré-candidatos, né? A gente acabou não falando dessas movimentações da Justiça e do Senado. Também o ministro Barroso praticamente vedou a entrada do Bolsonaro no Patriotas, então nós estamos há 7 meses, né, do prazo final para a definição do partido, e o presidente da República ainda não encontrou uma legenda para concorrer. Então isso também entra naquele nosso estoque dos contra-ataques, né, ou do freio de pressão ali do judiciário. Bom, e aí o Lula, ele não precisaria ir ao Nordeste para aumentar a popularidade dele, né? Ele está jogando parado, a bola está batendo nele e a popularidade está crescendo, né? É bastante simbólico a saída dele, porque afinal de contas é o primeiro ato político, é o primeiro roteiro do Lula desde a anulação dos julgamentos da Lava Jato, né? Então é realmente muito relevante, né? E é muito importante mesmo o discurso que o Lula faz, porque, vejam, não é um discurso... Ele não se opõe ao Bolsonaro pelo pessoal, pelo medo, né? Como é a tática do bolsonarismo pelo ataque, né? Ele faz pelo programa, né? Ele começou a viagem dele por Pernambuco, visitou um assentamento do MST. Ali ele reforçou a necessidade de políticas para a agricultura familiar, de políticas de abastecimento. Ele lembrou que quando ele tomou posse, o discurso dele era: eu quero que ao final do meu mandato todo brasileiro tenha 3 refeições por dia. Isso nós estamos falando, Thalita, na semana em que o Diese diz que
o salário mínimo está consumindo, aliás, a cesta básica consome praticamente do salário mínimo, né? Ou seja, que a fome está se tornando um fato concreto, enfim, voltou, né? Nós tínhamos caído do mapa da fome e volta. E agora o discurso em defesa da ciência, quer dizer, século XXI, 2021, e a gente tem que suspirar que, meu Deus, alguém defende a ciência, né? Quer dizer, voltamos à Idade Média, à Idade das Trevas, né, ao Iluminismo, e considerar isso um grande feito. Mas é verdade, né? Essa semana eu estava terminando de ler o livro do Siddhartha Ribeiro, Oráculo da Noite. Siddhartha, que é professor da UFRN, do Instituto do Cérebro, e a gente pensa o quanto a ciência brasileira produziu, e a gente fica pensando, se em 2018 nós tivéssemos tido, em 2020, nós tivéssemos um presidente progressista, ou ao menos racional, eu não tenho dúvida que o Butantan, que a Fiocruz poderiam estar produzindo uma vacina brasileira, como Cuba está produzindo 2 vacinas, como a Argentina possivelmente terá a sua própria vacina em breve, né? Como a USP, apesar de todo o sucateamento que foi submetida nos governos do PSDB, está pesquisando, né? Como o SUS, né, tem capacidade, aqui em Porto Alegre agora nós estamos chegando aos adolescentes, mas a capacidade do SUS era para vacinar uma cidade como Porto Alegre em 2 dias, né? E não em meses, como a gente está vivendo agora. Então nos dá alento, né, de que a partir de 2023, quem sabe a gente tenha de novo a volta da razão, da ciência, né, e o que de melhor o brasileiro tem nesse momento, né, como nós poderíamos sair dessa encalacrada em que nos metemos. Miguel, sempre um grande prazer, viu? Um beijo enorme para você e até semana que vem. Até a semana que vem, até mais para todos.